Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje nós vamos falar dos sistemas econômicos, também forma política, social e econômica de organização de uma sociedade. Vamos nessa? Sistema capitalista é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, que tem em vista o lucro, do qual os trabalhadores não participam. Estes recebem um salário em troca de sua força de trabalho. É um sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade. É um sistema socioeconômico, onde possui propriedade privada dos meios de produção, como máquinas, matérias-primas, instalações, etc. Sua produção e a distribuição das riquezas são regidas pelo mercado, no qual os preços são determinados pelo livre jogo da oferta e da procura. Características principais do sistema capitalista: estrutura de propriedade privada. Os bens e meios de produção pertencem a particulares. Relação de trabalho. O trabalho assalariado é predominante. Objetivo. O único objetivo é ter constantemente a obtenção de lucro, não importando quem perca com isso. Meios de troca. O principal meio de troca ainda é o dinheiro, que facilitou bastante o comércio. Funcionamento da economia. Os agentes econômicos fazem investimentos se guiando pela lei da oferta e da procura, que funciona da seguinte maneira: se houver mais oferta do que procura, os preços tendem a cair. Se houver mais procura que a oferta, os preços tendem a subir. Essa lei é a essência da economia de mercado. Sociedade dividida em classes. No capitalismo, existem duas classes sociais: os capitalistas ou donos dos meios de produção, como fazendas, bancos, indústrias, etc. E os trabalhadores ou proletariado, trabalhadores que vendem sua força de trabalho aos capitalistas em troca de salário. Vamos falar agora das fases do sistema capitalista. O capitalismo passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI. A transição que houve do feudalismo para o capitalismo foi bastante desigual. Foi mais rápida na parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental. O capitalismo foi evoluindo gradativamente. Considerando seu processo de desenvolvimento, pode-se dividir o capitalismo em 4 fases. Nós temos o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Capitalismo comercial. Foi uma época marcada por grandes navegações e descobrimentos. Estendeu-se dos séculos XV até o século XVIII. O capitalismo comercial se deu porque o acúmulo de riqueza ocorreu por meio do comércio. A economia, nesse período, funcionava sob a intervenção governamental. A riqueza e o poder de um país está medido pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas. Nesse período, também se acumulavam riquezas, tendo uma balança comercial favorável. Essa fase foi fundamental para se desenvolver o capitalismo, pois permitiu o grande acúmulo de capitais nas mãos da burguesia europeia.
Essa acumulação inicial de capitais criou condições no Reino Unido e depois em outros países para que ocorresse a Revolução Industrial. Capitalismo industrial. A essência do sistema não era mais o comércio. O lucro vinha da produção de mercadorias. O mecanismo da exploração capitalista foi chamado por Karl Marx de mais-valia. A mais-valia resulta da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários pagos, descontando-se os valores transferidos pelas máquinas e pelas matérias-primas à mercadoria final. O assalariamento permite ocultar, por trás da liberdade contratual, a existência de uma coerção essencialmente econômica. O trabalhador vende a sua força de trabalho por falta de opção, para não morrer de fome. Com o aumento da produção, também houve um aumento de mão de obra, energia, matéria-prima e mercado para os seus produtos. A industrialização estava não só na Europa, mas houve uma expansão. Capitalismo financeiro. Com o crescimento acelerado do capitalismo, passaram a surgir várias empresas. A grande concorrência favoreceu as grandes empresas, o que levou às fusões e incorporações, trazendo monopolização em muitos setores da economia. A expansão do mercado de capitais é uma marca do capitalismo financeiro. Os bancos passam a ter um papel importante como financiadores de produção. A crise de 1929 levou milhares de bancos e indústrias à falência. Porém, acreditava-se, segundo os preceitos liberais, que o Estado não deveria interferir na economia. Em 1933, foi colocado em prática o New Deal pelo presidente Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos da América. Foi um plano de obras públicas, com o objetivo de acabar com o desemprego, sendo fundamental para melhorar a economia norte-americana. Capitalismo informacional. Baseia-se nas mudanças provocadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, denominadas de TICs. Elege a tecnologia de informação como paradigma das mudanças sociais que reestruturaram o modo de produção capitalista a partir de 1980. As tecnologias da informação promovem uma nova estrutura social que se manifesta de acordo com a diversidade cultural e com as instituições existentes. Consiste num rejuvenescimento do capitalismo a partir da informatização, dinamizando as relações empreendidas na sociedade. Um exemplo, claro, são as redes sociais. As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de relacionamentos, redes profissionais, redes comunitárias e as redes políticas, também denominadas de capital social. O Brasil possui, desde outubro de 2010, seu marco regulatório civil da internet. Ele define questões de privacidade e direitos individuais na rede, os direitos e uso das empresas, deveres e responsabilidades quanto ao uso da internet no país.
e regulamenta, inclusive, seu uso em campanhas eleitorais. Agora, nós vamos falar das práticas monopolistas. Trusts é o resultado típico do capitalismo, que leva à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controlam todas as etapas da produção, desde a retirada da matéria-prima, as commodities da natureza, até a distribuição das mercadorias. Cartel surge quando empresas visam partilhar entre si, através de acordo, um determinado mercado ou setor da economia, associação entre empresas para uma atuação coordenada, estabelecendo um preço comum, restringindo a livre concorrência. Geralmente eleva o preço em comum. Dumping é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente abaixo do seu valor justo para outro país. Preço que geralmente se considera menor do que se cobra pelo produto dentro do país exportador. Por um tempo, visando prejudicar e eliminar os fabricantes de produtos similares concorrentes no local, passando então a dominar o mercado e impondo preços altos. É um termo usado em comércio internacional e é reprimido pelos governos nacionais quando comprovado. Esta técnica é utilizada como forma de ganhar cotas de mercado. Conglomerados são corporações resultantes de uma grande ampliação e diversificação dos negócios. Visam dominar a oferta de determinados produtos e serviços no mercado. Um dos maiores conglomerados do mundo é o Mitsubishi Group, que fabrica desde alimentos, automóveis, aço, aparelhos de som, televisores, navios, aviões e etc. Holding. Dentro de um agrupamento de empresas, uma delas controla outras, suas subsidiárias, através do controle acionário. Normalmente centraliza a administração. São considerados o estágio mais avançado da concentração de capital. Royalties é o termo utilizado para designar a importância paga ao detentor ou proprietário ou um território, recurso natural, produto, marca, patente de um produto, processo de produção ou obra original, pelos direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou tecnologia. Just in time. O conceito desse sistema está relacionado ao de produção por demanda, onde primeiramente vende-se o produto para depois comprar a matéria-prima e posteriormente fabricá-lo ou montá-lo. C. Ferrer. Esse sistema de pensamento consiste que os mercados devem ser competitivos, uma regra que os primeiros defensores sempre enfatizaram. Para garantir a liberdade e a autorregulação dos mercados, eles propuseram o imposto único, um imposto territorial que substituísse todos os outros impostos, prejudicadores do bem-estar, penalizando a produção. Tecnopolos é um centro tecnológico que reúne no mesmo lugar diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento, denominados de P&D, em áreas de alta tecnologia, como institutos, centros de pesquisa, empresas e universidades, o que facilita os contatos pessoais e institucionais entre esses meios, produzindo uma economia de aglomeração ou de concentração espacial do desenvolvimento tecnológico. E para fecharmos, nós vamos falar agora das transnacionais. Um certo produto pode, dentro deste sistema, ter seus componentes produzidos em diversas regiões do mundo e montados em alguma localidade específica. Isso acontece principalmente sobre a economia globalizada, em que as empresas buscam a redução de seus custos de mão de obra, de impostos,
ter acesso a financiamentos, mesmo em países mais pobres do que aquele da qual ela se originou, com o objetivo de se tornarem mais competitivas e de dominarem amplo percentual do mercado a que se destinam seus produtos e ou serviços. Bem, galera, ficamos por aqui. Até a próxima.